Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz. Você está bem? Acredito que sim, né? Com essa palavra nós já recebemos uma porção, mas o Senhor tem mais para nos acrescentar hoje à noite. Glória a Deus pelo Espírito, porque Ele é uma fonte inesgotável. Você crê nisso? Você tem recebido isso da parte de Deus? Porque o Espírito Santo não é alguém limitado. O Espírito Santo é uma fonte inesgotável, que Ele nos leva muito mais além daquilo que nós podemos imaginar nele. Amém? E é bem interessante uma palavra que ela falou no final sobre renovação da mente. Eu irei falar um pouco a respeito disso. Por mim, eu iria falar sobre cura, o dom de curar, que eu amo, sobre esse tema, mas nós não falamos aquilo que nós queremos. Nós falamos aquilo que Deus quer transmitir para a igreja. Amém? E de fato nós estamos num tempo realmente de aceleração. Nós temos que ser rápidos e intensos no Senhor. Até porque Satanás está aí, ele está brincando de ser Satanás. Você concorda? Então os filhos de Deus têm que ser muito mais ousados do que Satanás. Os filhos de Deus têm que ser mais rápidos, têm que ser mais sábios, têm que ser mais ágil. Para quê, queridos? Para cumprir o plano e o propósito que Deus tem para nós aqui na terra. Então nós não podemos nos limitar ou ser menos do que Ele, não. Até porque a Bíblia diz que obras maiores nós faremos no seu nome. Então nós precisamos nos avaliar se nós estamos fazendo pelo menos o que Jesus fez. Porque se eu estiver no nível de fazer pelo menos o que Jesus fez, eu irei fazer maiores. Você concorda? Então nós precisamos estar atentos, queridos. Ela falou sobre distração. Isso tem sido uma realidade para a igreja. Que muitos estão distraídos, realmente. Por quê? Porque não está apegado. Não está com os olhos focados, firmados na verdade, na palavra de Deus. Sabe, queridos, nós precisamos renovar nossa mente com a palavra para que nós não venhamos pensar como o mundo pensa, concordar com o que o mundo concorda e andar como o mundo anda. Até porque nós somos nascidos de novo. Você é nascido de novo? Se você não for nascido de novo, hoje você tem a oportunidade de levantar sua mão e você receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele está aqui disponível para alcançar você. Ele está aqui disponível para alcançar o seu coração. Então, a partir do momento, queridos, que nós nascemos de novo, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Onde o nosso espírito é recriado por meio dele. E aquela natureza no qual nós carregávamos antes, que era a natureza pecaminosa, hoje nós carregamos a natureza de Deus. Por quê? Porque a natureza mudou. Eu sempre dou exemplo, eu ministrando ontem para uma menina, para uma pessoa evangelizando para ela, e eu falei, olha, um cachorro pode miar? Qual é a diferença do cachorro para um gato? O cachorro late e o gato mia. Essa é a natureza dele, não tem como o cachorro miar e o gato latir, porque ele carrega a natureza de cachorro e o gato carrega a natureza do gato. Assim somos nós, filhos de Deus. Eu não posso viver nas práticas do diabo, onde hoje carrego a natureza do meu pai. Eu preciso, queridos, estar atento para a palavra, para que eu possa viver como ele quer e como ele andou. Nós somos a carta viva. Nós somos o espelho de Cristo, nós somos o bom perfume, nós somos a referência. Talvez essa ministração não venha dar glória a Deus ou aleluia, mas o importante é nós recebermos aquilo que Deus tem para nós hoje à noite. Isso é uma palavra de vacina, você que não está fazendo, ou de segurança para aqueles que estão... Não, de vacina para quem está fazendo e segurança para quem não está. E Paulo, é bem interessante que Paulo, ele fala, olha... Paulo, ele não queria pecar. Ele fala sobre a natureza. Olha, aquilo que eu não queria fazer, isso eu faço. E aquilo que eu queria fazer, isso eu não faço. Por quê? Por causa da natureza, queridos. A natureza pecaminosa é aquilo que o homem carrega quando ele não é nascido de novo. Mas a natureza de Deus é aquilo que nós carregamos quando nós nascemos de novo. E o Espírito Santo nos transforma de dentro para fora. Mas também eu posso ter o Espírito Santo dentro de mim e ainda não ter a minha mente renovada. É quando Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 2, quando ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele ainda diz,
E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê, queridos? Para que nós venhamos, queridos, experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então eu, Edicleide, só vou experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus se eu estiver com a minha mente renovada. Se eu estiver pensando como Jesus pensa, se os meus olhos estão conectados com a sua palavra, aí sim eu vou experimentar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Eu não posso, de forma alguma, desfrutar de algo que eu não conheço. Eu jamais, queridos, vou experimentar de algo desconhecido. Eu só vou experimentar de algo daquilo que eu conheço, daquilo que eu experimento todos os dias. Daquilo com quem eu tenho prioridade, como ela falou, daquilo que eu tenho intensidade, daquilo onde eu tenho entrega. E sabe que aquilo que é mais importante para mim é aquilo que eu vou dar prioridade. Se é para Jesus, se é para a sua palavra, é minha prioridade. Aleluia! E eu quero que você abra, por favor. Eu prego mais alto do que a irmã é bem mansa. Glória a Deus por isso. Mas Deus nos usa de forma diferente, amém? A gente não pode mudar as nossas, a nossa identidade. Eita glória! Então eu vou reforçar aqui sobre Romanos 12:1, que eu amo, queridos, esse versículo. E eu digo isso como experiência, porque realmente eu precisei renovar a minha mente. E ainda preciso constantemente, mas eu falo bem no começo, quando eu nasci de novo. Porque eu era muito mundana. Eu era mundana mesmo, eu era ruim, minha gente. Mas glória a Deus por Jesus. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Não sei se você sabe, se você tem consciência de onde Jesus te tirou. Glória a Deus àqueles que já nasceram em um lar evangélico, em um lar que tinha a palavra, mas eu não tive esse privilégio. Mas glória a Deus que deu tempo dele me alcançar. Porque eu era ruim. Eita, eu era muito mundana. Eu era muito obediente a Satanás. Eu era escrava de Satanás. Eu tinha prazer de satisfazer a vontade da carne, a concupiscência da carne. Porque o que habitava em mim, aquilo que estava evidente, era o que habitava em mim, fazia parte da minha natureza. Porque eu não conhecia Jesus. Eu não conhecia outra natureza, senão a natureza pecaminosa. E aqui ele diz: rogo a vocês. Eu estou falando do Strong, a Bíblia Strong, que fala: rogo a vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ou aceitável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando ele diz apresentar a Deus, quando Paulo fala: olha, irmãos, apresente a Deus um corpo santo. Como é, queridos, que eu vou apresentar a Deus um corpo santo? Tendo uma vida de entrega. Sendo como Jesus é. Ter uma vida de santidade, você sendo referência. As pessoas olhar para você e dizer: ei, eu quero aquilo que você tem. As pessoas serão atraídas por sua vida, sem ao menos você falar nada, queridos, porque você carrega a unção, você carrega o Espírito. Existia momentos que Jesus andava com multidões. Muitas vezes Jesus nem pregava, mas as pessoas acompanhavam Jesus. Por quê? Porque existia uma unção na vida dele. E eu não só falo de uma unção, mas eu falo de santificação. Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Não é sem um ministério. Não é sem um emprego. Não, queridos, infelizmente, muitos hoje, eu falo do corpo de Cristo, estão dando prioridade às coisas desse mundo e estão esquecendo aquilo que é mais importante. Apresentar um corpo santo, que glorifica a Deus, que honra a Deus com seu corpo, com seus membros. Não ser vergonha para o Evangelho. Sabe que eu tenho, realmente eu não gosto muito de jornal, mas de vez em quando eu assisto algumas partes e eu vejo, meu Deus do céu, é de se entristecer. O tanto de gente no corpo de Cristo se afastando da presença do Senhor. Ou seja, trocando Jesus por um copo de cerveja. Trocando Jesus, queridos, por um forrozinho. Trocando Jesus pelas coisas desse mundo, se corrompendo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Nós não devemos negociar os nossos princípios e valores naquilo que nós conhecemos.
Nós precisamos guardar a palavra como se guarda um tesouro no nosso coração. Não para servir de escândalo, queridos, mas de salvação e de libertação, porque o mundo está clamando por Jesus e nós somos essa resposta. Mas primeiro eu preciso apresentar o meu corpo santo. Santo não é de todo jeito que eu tenho que me apresentar ao meu Pai. Eu tenho que ter um corpo santo, queridos. Como ele diz, aquilo que você fazia antes, não faça mais. Por quê? Porque a sua natureza mudou. Ou seja, queridos, não há mais desculpa para a igreja andar na carnalidade. Porque Paulo diz, olha, a palavra, ele disse, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Hoje nós temos a oportunidade e a opção de pecar ou não pecar. De dizer sim para Deus e não para o diabo. Hoje eu peco se eu quiser, queridos, porque eu tenho o Espírito dentro de mim. A Bíblia diz, aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, se eu sou guiada pelo Espírito de Deus, eu não vou andar na carne, eu vou andar no Espírito. Porque eu não carrego mais aquela natureza, mas a minha mente não se converteu, a minha mente não foi renovada. Não, queridos, a minha mente é renovada a partir do momento que eu atento para a palavra, medito nela e coloco ela em prática. Porque senão ela vai se tornar inoperante. Muitas pessoas chegam para mim e dizem, tanto tempo de crente, e eu não vejo nada mudando na minha vida. E eu respondo para ela, se não mudou, o culpado não é a palavra. É você que precisa se posicionar em Deus. Aleluia. Aleluia. Querido, não é mais idealizado não, queridos. A igreja já é para estar num nível muito maior, pelo menos já era para estar. A igreja já era para estar num patamar, andando em curas e milagres, esquecendo das coisas que para trás ficaram e avançando para o alvo. Ei, nós temos uma coroa, nós precisamos, querido, conquistar essa coroa. O que você está fazendo no reino? Como é que você se apresenta a Deus? É santo? Como é que eu me apresento diante do Senhor? É agradável a Deus? Nós precisamos nos avaliar. Como Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo, para ver como é que está a minha vida, minha conduta, meu caráter. Querido, um crente tem que ter caráter. Um crente precisa ter caráter. O que as pessoas, quando vê você, falam em você. Quando você passa, qual é o legado que você deixa? As pessoas sentem falta de você ou alívio? Isso é algo de se pensar. Aleluia. Será que eles dizem, estou com saudade de você, volta? Ou será que eles, graças a Deus, ela foi embora? Queridos, isso não é para acontecer. Se você tem consciência, pode até acontecer de alguém falar mal de você. Mas se você tiver sua consciência diante de Deus, que você fez tudo certo, ei, não importa o que as pessoas falem, porque o que importa é o que você é diante dele. Nós precisamos amadurecer como igreja. Nós precisamos crescer. E muitos já não estão crescido o suficiente, porque ainda estão andando na naturalidade, na carne. Onde era para estarmos comendo do sólido, ainda está tomando do leite. Aleluia, não há mais tempo, queridos, de andar na carne. Nós não somos mais carnais, nós não somos pessoas naturais, nós somos pessoas espirituais, nós somos sobrenaturais, assim como a palavra é sobrenatural. Eu não posso invalidar os valores e os princípios, porque o mundo não concorda. Ei, eu não estou nem aí para o que o mundo pensa e concorda. Ei, nós temos que ir, querido, contra as coisas desse mundo. Eu não sou obrigada a concordar com alguma prática errada naquilo que o meu pai abomina. Se o meu pai não concorda, eu não concordo. O sangue pode dar no meio da minha canela, queridos. Gostando de mim ou não. Eu sempre falo, se não junta comigo, vai se espalhar. Porque eu não gosto de coisa errada. Porque eu carrego uma natureza poderosa, a natureza de Deus. Sabe por quê? Porque essas práticas eu já fazia e muito bem. Ninguém vem me dizer, queridos, que as coisas do mundo são boas, até e prazerosas, mas leva à morte. É prazeroso sim,
A gente vê num São João, meu Deus, a igreja fica vazia. Cadê o povo? E feliz é aquele que vai e volta. Porque Deus é bom e misericordioso. Eu te digo, não estou aqui para julgar, mas para nos alertar. Isso é uma palavra de alerta. Para a igreja. A igreja era para estar muito mais além, conectado, fervoroso. E nós precisamos ter autoridade contra as coisas do diabo. Não concordar com elas. Não concordar com as trevas. Eu não vou concordar porque fulano concorda. Não, cada um tem um pensamento. Mas nós precisamos ter o pensamento da palavra. Nós precisamos, queridos, pensar como ele pensa. Se passar disso, eu não concordo. Aleluia. E eu não estou com raiva, amém? Eu estou do diabo e do inferno. Sabe por quê? Porque eu digo, não. Os filhos de Deus não podem ser menos do que Satanás. Nós somos ousados, queridos, intrépidos. Nós carregamos dunamis dentro de nós. O que nós estamos fazendo, queridos, com esse poder? O que nós estamos fazendo com essa palavra que nós conhecemos? A palavra da fé, a palavra da verdade. O que nós estamos carregando com o rema dentro de nós? Aleluia! Deus quer um corpo santo. Santo, querido, santo, porque Ele é santo. Ele diz, seja santo, porque eu sou santo. Aleluia! Seja santo, porque eu sou santo. E Ele diz, e não se conforme com este mundo, mas transforme pela renovação da sua mente, para que possa experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Muitos estão se conformando, queridos. Muitos estão se conformando com a corrupção, até se corrompendo. A igreja se corrompendo, a igreja se vendendo, a igreja negociando, querida, a unção, a igreja negociando os seus valores, os seus princípios e achando normal. Não ache normal aquilo que para Deus é abominável. Se Deus não conta com a igreja, querido, nesse tempo que estamos nos últimos e últimos dias, com quem Ele vai contar? Esse não é o tempo de viver uma vida fingida. Esse é o tempo de máscaras cair. Tem caído muitas máscaras dentro do no corpo de Cristo. A Deus ninguém se zomba. A Deus, querido, ninguém engana. Porque Deus conhece nossa vida, Ele conhece o nosso pensamento, o nosso procedimento, Ele conhece o nosso coração mais do que nós mesmos. Mas qual é, querida, a nossa posição no reino? Será que realmente nós estamos testemunhando Jesus em um mundo tão corrupto como este? Será que realmente nós estamos tão intensos a ponto de nada mais importa? O que me importa é fazer a vontade dEle? Ou será que você está errando ou eu estou errando para agradar minha mãe ou meu pai se ele estiver errado? Ou um irmão ou outra pessoa? Aleluia! Aleluia! Deixa eu falar algo bem rapidinho. Lá no sítio dos meus pais, eu estava lá e minha mãe estava com crise de coluna. E meu pai ainda é doente, porque ele não creu para receber, então vai continuar. A menos que Jesus opere um dom de cura na vida dele, ou ele creia. E nesse dia eu impus as mãos, eu ministrei cura para os dois. Eu disse, a senhora crê que a senhora pode ser curada dessa coluna? Ela, creio, minha filha. Eu disse, o senhor? Muita gente já veio aqui, ele não é cristão, amém? Naturalmente, mas pela fé ele já é, em nome de Jesus. Ele disse, creio. Coloquei as mãos, primeiro vou orar por ela. Coloquei as mãos na coluna dela. E ali ela não conseguia se encurvar. Quando eu terminei de orar, ela levantou-se. Eu disse, agora levante, fique em pé e se abaixe. Faça aquilo que a senhora não conseguia fazer. E assim ela fez. Ou seja, toda a dor foi embora. Ela foi curada instantaneamente. E isso meu pai vendo. E depois eu fui falar com ele. Eu disse, pronto, agora é sua vez o senhor receber a sua cura. Eu disse, minha filha, mas já oraram tanto por mim, ninguém tem poder para curar. Eu digo, realmente, ninguém tem poder para curar, senão Jesus. Mas Ele está aqui. A partir do momento que eu impor as mãos sobre o Senhor, a unção de cura, ou a cura se manifestará no seu corpo e o Senhor será curado. O Senhor crê? Minha filha, não, eu digo, pois já perdeu. Querido, eu não aliso, queridos. Já perdeu. Incredulidade.
Não tem como Deus se manifestar. Eu só vivo a palavra, eu só pratico a palavra se eu crer. Porque não é fácil. A nossa carne grita, nossa carne geme. No mundo há muitas vozes. Mas nós precisamos estar com a nossa mente conectada, renovando todos os dias. É o mundo dizendo algo e você, não, Jesus diz isso. Não, está escrito. Ei, querido, se Jesus, quando foi levado lá no deserto, se ele não tivesse cheio do Espírito, conectado com o Espírito e com a palavra, certamente ele poderia ter caído. Mas ele estava conectado com a palavra, ele estava abastecido para que ele não caísse. Nós precisamos estar abastecidos dessa palavra, queridos, para que nós não venhamos ser enganados. Como a própria palavra diz, muitos estão sendo enganados hoje, com palavras incrédulas, com palavras de engano, espírito de engano, lançando profetadas sem ser profecia, sem ser Deus que falou, as pessoas se frustram, porque não aconteceu. Examine cada palavra que você recebe, se está no seu coração. Se não tiver, lance fora ou coloque numa estante. Não é para julgar o profeta, amém? A palavra, a profecia na palavra. Então nós precisamos ser santos, assim como ele é santo. Sede santo, porque eu sou santo. Querido, é possível. Nós vivemos nesse mundo sendo santo, separado, preservado por causa da natureza. A natureza mudou. Nós temos a natureza de Deus, não mais no pecado, para eu ter a opção de pecar ou não pecar, de fazer ou não fazer. Isso só depende de mim mesma. Porque ele diz, nos últimos dias, muitos apostataram da fé. Eu não sei quanto a você, mas tudo o que está escrito já está acontecendo. Ou seja, está finalizando. E o que nós estamos fazendo? Queridos, não é os dons, não é a unção, porque a unção nós já carregamos quando nós nascemos de novo. Nós somos ungidos pelo Espírito, que vai me dar acesso ao céu. Não orar por enfermos eles serem curados, não é expulsar demônios, não é o meu ministério, porque o ministério faz parte da minha vida, porque eu já nasci com um propósito, mas não vai ser ele que eu vou ter acesso, eu vou prestar conta. Mas se eu não cumprir, eu não vou deixar de ir para o céu, queridos. Embora que eu tenha que cumprir, amém? Entenda. Mas, queridos, é a minha vida. É a minha vida de santidade com Deus. É a minha vida de entrega no secreto. Sabe, aquilo que aparenta fora é aquilo que você já é por dentro. Aquilo que se manifesta fora, aquilo que manifesta fora é o que você é por dentro, é o que você está alimentando no seu coração, aquilo que sai da sua boca, aquilo que você pensa é exatamente aquilo que está colocando no seu coração. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é uma fonte de vida. E a partir do momento que nós pensamos em algo, logo vai ter a reação. Logo vai ter a reação. Então é uma briga constante. É muito bom andar na carne. Sim, é prazeroso para a carne. Mas traz morte, queridos. Não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Aleluia. Quando eu me converti faz 17 anos. Glória a Deus que Jesus me encontrou. Senão eu ia para o inferno pretinha. Glória a Deus por Jesus. Sabe por quê? Porque Ele me amou primeiro, Ele me resgatou. E como eu disse, eu era muito mundana, muito mundana. Eu era uma pessoa que não acreditava no casamento, não acreditava em criação de filhos, não acreditava. Sabe por quê? Porque eu fui criada em um lar totalmente conturbado. Então, quando eu nasci de novo, queridos, eu precisei renovar minha mente. E quando eu comecei a fazer o rema, foi onde tudo se clareou na minha vida e eu comecei a conhecer a minha verdadeira identidade. É possível muitos hoje, muitos filhos de Deus, estar hoje servindo ao Senhor e não conhecer
a sua identidade. Aí vive perdido. Nós precisamos saber quem é Deus na nossa vida e quem nós somos nele, queridos. E eu precisei renovar a minha mente de uma forma. Até em depressão eu cheguei a cair. Porque a minha mente era cauterizada por causa do meu passado. E por 2 anos, o Espírito Santo me curou. Completamente. Porque Cristo é aquele que cura. E eu não procurei psicólogo, queridos. E eu não estou dizendo aqui que você não é para procurar. Se precisa, vá. Porque Deus levantou justamente pessoas para nos abençoar. Mas essa foi a experiência que eu quis ter com Ele. Porque pela vida que eu levava, era só Ele mesmo para me libertar, para me curar. E sabe, 2 anos. 2 anos. 2017 e 2018. No processo de cura, no meu quarto. Orando em outras línguas. Louvando a Deus. Me enchendo o meu coração da palavra e falando a palavra. Você entende que quando nós renovamos a nossa mente com a palavra, as informações diabólicas saem? Os enganos, as mentiras. Vai saindo? Por quê? A verdade é o que prevalece. Por isso que ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que a verdade? Porque existe a mentira. Aleluia. E como é bom, querido, servir a Jesus. Como é bom sermos intensos. Como é bom parecer com Ele. Carregar a essência. Aleluia, nós temos isso, queridos. Nós nascemos e fomos chamados para sermos diferentes. Como é que o mundo vai desejar Jesus se eu ando como eles? E muitos me criticaram que eu não perdi um forró. Onde tivesse eu ia, era nesses lugares pequenos, nessas cidadezinhas pequenas, eu estava lá. O diabo comendo meu dinheiro, roubando tudo que eu tinha e ainda querendo me entregar. Não me entregou porque Jesus já tinha um plano na minha vida. E quando eu me converti, muitos chegaram para mim e disseram, eu não dou uma semana. E hoje já faz 17 anos. Sabe por quê? Porque eu nasci de novo. Porque eu tenho a consciência do que Jesus fez. Porque a natureza que eu carrego hoje é a natureza do Deus vivo. Querido, isso é tudo. Eu disse ao Senhor, eu posso perder tudo, Senhor, naturalmente. Mas eu não quero perder essa palavra. Porque, queridos, eu não me converti para brincar de crente. E eu disse ao diabo, ou você sai do meio ou eu passo por cima. Porque eu não fui chamada para ser uma crente de oba-oba, queridos. Mas sim para desfazer as obras de Satanás. Aleluia. Redicleide, aí dizia, eu me perguntava, Redicleide, eu vejo tanto crente indo para o Parque do Povo, e por que tu não vai? Me desculpe, mas isso já é religiosidade. Eu disse, pois, deixa eu ser religiosa. Se fulano não vai ou ciclano faz, isso aí não é problema meu. Um dia ele prestará conta diante do Senhor. Sim, mas não é nada demais, nós estamos lá, sim. Aí eu lhe pergunto, se tiver um tiroteio ali no meio, aí está eu lá. Aí leva um tiro, eu morro, e aí? Queridos, nós temos que preservar um nome. Nós temos um nome a preservar. Para honrar. E o nome de Jesus, ele precisa sim ser honrado. Vamos viver uma vida sem reservas. Vamos viver uma vida intensa, queridos, sem reservas. E tendo seriedade com a palavra. Ter seriedade com aquilo que Jesus diz. E contra as coisas desse mundo. Eu sei que vai, mas isso aí não é problema meu. Eu só digo uma coisa a você, eu quero tudo aquilo que Jesus fez por mim. Eu não aceito menos do que aquilo que Ele fez por mim na cruz. Não aceito menos do que aquilo que Jesus pagou na cruz por mim. Porque o sangue me lavou. A igreja foi lavada e remida, não para viver da mesma forma que vivia anteriormente, mas para ser diferente. Diferente, queridos. Infelizmente,
A igreja ainda não chegou numa totalidade de maturidade. Que se levar uma exortação, já sai até da igreja. Se um líder chamar a atenção, ou bota um bico, ou sai da igreja. Isso chama-se carnalidade. Onde nós temos que estar aptos. Ter um coração ensinável. Para o Senhor lapidar o nosso coração. Amém? Aleluia. Essa é a palavra, queridos. Essa é a palavra que nós cremos, que nós aprendemos, que nós recebemos. Esse é o tempo mesmo da igreja pegar a sério com essa palavra, levar a sério aquilo que Jesus disse. Não vim para a igreja por ouvir, não servir por servir, para cumprir uma agenda. Não, nós não estamos aqui para cumprir uma agenda, nós estamos aqui porque amamos o Senhor. Por reconhecimento de quem Ele é. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então já acabou meu tempo, está acabando o meu tempo. E eu louvo a Deus, queridos, por essa palavra. Renove, queridos, a sua mente. Renove a sua mente com a palavra. Deixa que o Espírito Santo trate no seu coração, para que sua mente seja renovada. Assim como eu, amém? Porque é a primeira que fala, a primeira que recebe. Aleluia, glória a Deus. Então tem uma noite de paz.